O Cris, durante a faculdade, sabe que você mesmo falou, né? Não é uma vida fácil a do estudante, né? Se não foi só coisas boas que você passou ali durante a... Você lembra, ainda mais você que pegava o ônibus todo dia pra ir, pra voltar, ficava ali o dia todo na faculdade. Deve ter tido uns perrenguinhos aí nesse meio desse caminho aí. Muitos. Você lembra de algum perrenguinho aí? Olha, é até legal você tá puxando assim, porque eu tava falando pro Guto, né? Quando o Guto falou, Cris, vamos lá, vamos fazer o podcast. Eu falei, mas Guto, que eu acompanho vocês, né? Eu assisto, adoro também. E eu vejo a galera vem aqui, conta histórias, né? De perrengues que passaram, coisas engraçadas, enfim. Falei, Guto, eu tô lascada, porque eu não consigo lembrar de nada, eu tenho minha memória curta. Na faculdade teve um período que o meu apelido era Dory, de Procurando Nemo. Minha memória é recente. Eu sei que eu já passei tanto perrengue na minha vida, nunca vou poder ir naquele programa do Fábio Porchat. Que história é essa? Porque eu não lembro. Eu tenho esse problema. Eu vejo a galera contando as histórias lá no programa do Porchat. Eu falo, gente, eu não lembro de nenhuma que eu possa contar. Olha, quase que eu liguei para uma amiga minha, que a gente trabalhou muitos anos, né? Chegar nessa parte de contar da minha história aqui. Falei, ela chama Adriana. Eu ia ligar para ela, Adri, me lembra alguma coisa bem bacana ou um perrengue que a gente viveu, que ela vai lembrar com certeza. No fim, acabei não ligando, porque eu tenho memória curta. Mas você puxando assim, né, lembrando dessa vida das viagens, tem várias coisas assim que me veio à memória agora. Mas acho que a mais emblemática foi que a gente acabou... não deu certo mais a gente continuar indo por uma empresa que era contratada, que tinha um ônibus, né, estruturado para a gente ir para a faculdade e tal. A gente precisou sair, né, da contratação, né, dessa empresa. E aí um grupo, né, de meninas, era eu, essa Adriana, minha amiga, que também fazia fisioterapia, tinha umas amigas de nutrição, outras amigas que faziam fono, farmácia, tudo espalhado. A gente se juntou e falei, agora, como é que nós vamos fazer para continuar indo para a faculdade? E a gente contratou uma van. As viagens de van, uma aventura atrás da outra, sem conforto, porque não era uma viagem tão... Tá bom, era uma hora e meia até Pira, mas todo dia, indo e voltando. Na poltrona do ônibus é muito mais confortável. Não, mas assim, da van quase cair no barranco, do motorista dormir, sabe? Muitas coisas. E na época que a gente ia de ônibus, né? O ônibus passava na minha casa... Acho que era 20 para 5 horas da manhã ele passava. Nossa, você já acordava cedo desde aquela época 4 horas da manhã. Mas eu sou muito matutina, né? Eu tava falando para você que eu gosto de acordar cedo. E aí, eu e essa minha amiga era um barato, porque tinha uns espaços sobrando no ônibus, né? E eu era uma das primeiras a entrar. E aí depois o ônibus fazia toda aquela via sacra ainda dentro de Sorocaba até chegar na estrada. Por isso que ele passava tão cedo. E eu e a minha amiga, o povo ficava... possesso com a gente, porque eu entrava no ônibus, eu já pegava 2 poltronas, porque eu ia dormindo, né, de Sorocaba até Piracicaba, eu me espalhava, eu num banco, ela no outro, e aí a galera entrava, a gente fingia que já estava dormindo, para ninguém querer falar, ai, dá licença para eu sentar aqui, né? Então eu lembro muito disso, que tinha uma galera que falava, elas dominam o banco, elas vão lá pro fundo, dorme. E a gente ia dormindo o caminho inteiro. Eu chegava lá em Piracicaba, uma olhava para a cara da outra quando acordava, Piracicaba podia ser um pouquinho mais longe, né? Mais 5 minutinhos. Pra gente dormir mais um pouquinho. Mas, assim, um episódio de um perrengue mesmo, acho que o maior foi umas 2 vezes que o motorista da van cochilou e a gente quase sofreu um acidente bem grave. Mas graças a Deus foram 3 anos, né? Indo e voltando todos os dias, porque daí no 4º ano, por conta dos estágios, tudo, a gente apertou os cintos lá em casa e aí eu morei em Piracicaba 1 ano. Dividi apartamento com umas amigas. Na época do estágio sempre aperta mais, não tinha como viajar, porque os horários já não coincidiam mais com o ônibus e tal. Mas deu tudo certo. Não foi fácil, né, financeiramente, mas a gente conseguiu superar e assim foi, me formei. E como foi essa época de morar fora de casa? Foi gostoso e foi bacana. Eu dividi o apartamento com essa minha amiga, né, a Adriana, que depois trabalhamos juntas por esses 14 anos na UTI. Depois que eu saí do hospital, a Adriana ainda continuou no mesmo hospital. Então, era ela, uma amiga de Tu, uma de Campinas e outra de Limeira. E era uma farra. 5? Era 5. 5 meninas. Que tamanho que era esse apartamento? Tinha 2 dormitórios. A gente se virou. Colocamos beliche lá e a gente se virou.
Né? Uma trouxe um sofá, outra trouxe um rack de casa, outra conseguiu uma cama. A gente ia fazendo o caça, né, aos móveis. É daquele jeitinho. Então vai numa loja de usado, compra. Foi um ano muito especial. Aí eu lembrei de uma situação. Quem sabe a Andréia tá aí, uma das minhas amigas que morou comigo. Cada uma estava num grupo de estágio, então os horários da gente eram diferentes. Então, tinha um dia que 2, 3 chegavam mais cedo, as outras chegavam mais tarde, e a gente se dividia com o almoço. Quem chegava mais cedo, então, tipo, sei lá, segunda e quarta, você que faz o almoço, terça e quinta sou eu, né? E até hoje, eu detesto queijo ralado. Eu gosto do queijo parmesão, mas eu não gosto daquele queijo ralado. Aquele mais industrializado, assim. Eu acho... Não gosto, não vai pra mim, né? E uma vez, eu e essa minha amiga, a Andréia de Tu, a gente se desentendeu. E ela, de bronca, era o dia dela fazer o almoço. Ela fez macarronada, porque daí quando tinha macarronada, elas sabiam, né, que eu não gostava, não jogava. Deixava separadinho. Deixava separado e cada uma colocava no seu prato, né? Aquele dia eu cheguei em casa, encontrei a travessa de macarrão lotada de queijo ralado. Nossa. Até hoje a gente conversa e dá risada desse episódio. Eu nem lembro por que a gente brigou. Se desentendeu ali com alguma coisinha, né? Mas a história do queijo ralado no macarrão virou emblemática. E tinha muita briga pra cozinhar, lavar louça, essas coisas? Não, a gente quase não se desentendia. Era uma coisinha ou outra, sabe? A gente se dava bem. Foi uma época muito feliz da minha vida. Tenho saudade. Eu morei em República a faculdade toda, né? Nossa, eu adoro. Onde você estudou, Ivens? Estudei em Prudente. Em Prudente, você acabou de falar. Na Unesp. Aí você morou em República. Morei, porque, né? Não tinha como. 700 quilômetros de casa, né? E não tinha como ir voltar, né? Eu nem optei tentar essas faculdades, porque eu não ia ter como morar, não ia ter como ficar, então... No meu caso, ia ficar mais caro fazer particular na minha cidade, lá em Mogi das Cruzes, do que morar fora. O custo da moradia era mais barato. O custo de pagar o aluguel, as comidas, ficava 1/3 do valor do que pagar particular lá na minha cidade. Era cara a mensalidade na minha época, não era uma coisa baratinha, não. Não sei cara. Hoje transformar em reais, mas eu lembro que era puxado. Comparativamente, o preço daquela época, para você ter uma ideia, tá quase igual ao de hoje. Porque na época que eu fui fazer, ainda estava em alta. Eu entrei em 2004 na faculdade. Então estava em alta. Foi um ano que eu prestei a UFSCar também. A UFSCar foi 50 por vaga. Lá em Prudente foi 48 por vaga. Era disputada. A particular não era ir lá só. E mesmo as particulares, tinha algumas que eram super disputadas. Sim. Então as mensalidades eram caras naquela época. Exatamente. O preço comparativamente até deu uma baixada, digamos assim. Exatamente. Porque era pesado. Eu tô meio por fora. Não sei hoje como é que tá essa questão de mensalidade. Mas eu sei que é o que você falou. Às vezes assim, o mesmo valor que a gente pagava lá é o de hoje, mas quantos anos se passaram, né? Exato, né? A gente tava falando de República, aí você falou de cozinhar. Tem uma história muito boa. Morar em República é tudo de bom, né? Lá na minha sala, eram 45 pessoas e a gente eram em 7 homens na turma. 5 já moravam na minha República. Tinham outros 2 que moravam num apartamento, eles 2. Porque eles já tinham vindo junto, um de Araraquara, outro de Bitinga e tal. Eles já se acertaram antes da gente fechar a República. Legal. E aí a história foi com eles 2, né? O Renato, depois foi morar comigo, e o Fernando acabou saindo lá de Prudente, foi terminar a faculdade dele na UFSCar. Diz o Renato que ele chegou um dia na República, lá no apartamento deles, tá o Fernando na cozinha lavando panela. E diz que o Fernando tava pingando, suando, assim, ó. Aí vem Fernando, cara, morri, mas ó aqui, areei essa panela todinha. E tava mesmo, Cris, linda? Sabe frigideira, aquela... de Teflon. De Teflon? Você tá de ele tinha arrancado o Teflon todinho da frigideira. Meu Deus, mas deve ter dado um ralo mesmo, hein? Que trabalho. Ele falou, véi, foi difícil pra caramba. Meu Tava Deus. Tudo esse negócio preto grudado aqui. Você tá brincando? Não é zoeira dele, não? Não, é sério. Mano, essa história é muito boa. Ou seja, eu nunca tinha entrado na cozinha da casa dele, né? A mamãe devia levar tudo pra ele, né? Na mão. Se esforçou pra tirar a sujeira da frigideira. Meu Deus, não deve ter sido fácil mesmo. Mas engraçado é o Renato falando que chegou, o Fernando todo suado de tanto esfregar a frigideira, cara. Vê se tem contato com eles até hoje? Até hoje. O Fernando, não, faz tempo que eu não falo com ele, mas o Renato sempre que a gente sempre se encontra. Principalmente os meninos que moraram todos juntos ali, a gente se encontra. A minha turma da faculdade também é bem unida. A gente tem um grupo até hoje
E não é aquele grupo assim que você fala, a galera formou o grupo aqui da faculdade, daqui a pouco manda bom dia todo dia, mas daqui a pouco vai esquecer. Não. A galera participa no grupo, a gente faz encontro, tenta fazer todo ano, né? Nem todo ano eu consegui ir. O ano passado mesmo não rolou, tive que trabalhar no final de semana, mas sempre que eu posso eu vou e a gente se gosta muito. Nossa turma. Uma turma grande. Na nossa época, eram turmonas, né? Acho que entraram 80 alunos na minha classe, se formaram 70 e Nossa, era poucos. Muita gente. Que foi até o fim. Muita gente. Agora a gente vê que o pessoal, as turmas vão diminuindo, né? Chega no 4º ano, tem... Já começam menores, né? Já começam menores e vai perdendo mais gente ao longo do tempo, né? Às vezes tem que juntar turmas para continuar e tudo eu mais. morro de orgulho da minha turma, porque, assim, áreas bem distintas, sabe? Assim, tem uma galera... Se você buscar todas as especialidades... Tem na minha turma. Legal. Mas todo mundo se deu bem, sabe? Profissionais que fazem aquilo muito bem feito. Né? A gente não quer ser o melhor, mas o que a gente faz, a gente tenta fazer bem. Então tem uma galera assim que dá muito orgulho de ver, sabe? Legal. A Andréia mesmo, essa que morou comigo, né, na faculdade, ela tá na área de esporte especial. Então viaja mundo afora junto com os times, vai para as Paralimpíadas, sabe? E na área de estética, né? Na área de neuro, na área de orto. É uma galera bem bacana. Muito orgulho. Bom. Muito legal. Minha turminha.